bolsa está batendo todos os investimentos, pelo menos no curto prazo. E acho que é o bull market mais bizarro que a gente já viu, pelo menos na minha história, nesses últimos 20 Um juro a anos. 14,75. Por exemplo, pô, como é que a bolsa sobe? A bolsa sobe com juros baixos. Pô, a gente só está discutindo juros alto, 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 né? Subiu de 10, 11, 12, 13, 14, 15, chegamos perto de 15, 14,75. Então, até inclusive a gente compara com os juros nominal aqui no Brasil no tempo da Dilma. Então, assim, pô, a gente está no pior juros da história recente do Brasil. A bolsa batendo máxima. Outra característica, a bolsa ela subiu, mas por incrível que pareça ela não está cara, mesmo subindo, né, se olhar para um famoso preço sobre lucro, ainda a gente está distante da média histórica ou da média dos últimos 10 anos. Então ela subiu, mas ela não está cara, é difícil. Lá em 2008, eu lembro antes de ter a grande crise financeira, a gente tinha múltiplos muito altos, então assim, o Itaúzão tradando, né, vou arredondar aqui, mas tradando a 3 vezes book, né, só pô, aí tá caro, né. Agora você fala: "Pô, o Itaúzão tradando a 1,7, 1,8", você fala: "Pô, ainda ok para um banco que entrega 22, 23% de ROI". Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que acho que é mais interessante, que ninguém aproveitou esse rally, né, fora os telespectadores aqui da Genial Bah. e o resto de investidores estrangeiros, só, né. Então se eu ligar para uma fundação, um fundo de pensão, pelo contrário, ele está ainda se desfazendo das suas posições em bolsa para comprar NTN-B. Então esse cara está fora. As pessoas físicas, puta, compra muito pouco. As pessoas físicas, através de fundos, aí a gente consegue medir bem, ainda estão vendendo. Você vê saque, saque. "Ah, mas aquele fundo está indo bem", não importa, está indo bem, mas está tendo saque, então também está negativo. Então não tem ninguém comprando. Praticamente quem está aproveitando esse rally agora é estrangeiro, de uma forma geral. Então é muito pouco investido. Então é muito ímpar, né, muito diferente esse rally que a gente está tendo. É interessante, assim, que muita gente começou a discutir isso no ano passado, acho que de uma forma mais intensa esse ano, que a nossa bolsa ela está ficando sem oferta, sem opção, né. São poucas ações, poucas empresas, a empresa recomprando ação, a empresa fechando capital, e aí entra um pouquinho de volume, o legal é isso, entrou um pouquinho de volume, é ação que sobe 50% em um mês, né. Não, a gente viu quantas empresas subiram, talvez não no mês, mas em 40, 50 dias, várias ações. Esse ano tem várias ações do índice subindo mais de 100%, né, ou mais de 50, 80%. Então é um pouco desse cenário. E é um cenário global que também é interessante, que você fala: "Pô, mas tem crise lá fora, tem guerra comercial". Para investidor, principalmente investidor de bolsa, sempre vai ter incerteza, né, não tem um ano que você, né, você já teve algum ano que Não, já cada teve. ano é mais maluco do que o outro aqui. Desses últimos 4, a gente fala: ano que vem vai ser mais tranquilo", pior, E né. agora você tem extremos, né, você tem Donald Trump de um lado, você tem geração Z também, que deixa mais bagunçado ainda, né, que sempre tem ali, uma MicroStrategy, assim, tem umas ações, assim, bizarras. Então a gente tá por mais que a gente tenha risco, incerteza nesse ano, o fluxo vai chegando um pouquinho na Europa, vai chegando um pouquinho em mercados emergentes, e é que a gente acaba absorvendo isso. E a bolsa para cima, porque não tem oferta, vamos dizer assim, ou seja, as ações estão escassas, volume baixo, você compra um pouquinho, as ações explodem. Ah, desculpa, um último investidor que acho que é interessante aqui para a gente provocar aqui, investidor multimercado, né. Multimercado também, como o nome diz, ele pode comprar qualquer coisa, mas usualmente ele gera alfa comprando e vendendo bolsa. Ele não surfou. Até não vou falar nomes aqui, mas alguns dos maiores multimercados do Brasil zerou bolsa em março, abril desse ano, né. Talvez tenha zerado no pior momento, quando começou a subir. Então multimercado também não está aproveitando, raríssimos multimercados também estão aproveitando esse rally da bolsa. É, mas eu diria que o investidor que se posicionou quando o caos estava instaurado, que é a velha frase, né, que a gente sempre É, fala: "Compre ao som dos canhões", né. é, Esse cara até eu costumo dar um carimbo nele de que ele é corajoso pra caramba, né, principalmente pelo cenário lá fora, eu acho que mais pelo cenário lá sim, sim, fora do que sim. pelo cenário local, né. E isso que você falou é interessante, porque a gente sempre bate nessa tecla, Estados Unidos sempre foi mais de 70% do portfólio dos investidores globais, é só olhar para os ETFs, os principais MSCI World, é 70% dos Estados Unidos, as maiores empresas estão lá. E aí qualquer 1% que sai de lá e respinga no resto, Exato. causa esse efeito. Não só pela depreciação da moeda, mas pelo rearranjo, dos portfólios globais. E é um movimento interessante, porque a gente nunca tinha visto nos Estados Unidos um movimento contrário, né, de se fechar, né. Sim, Eles sim. sempre foram a economia mais aberta do mundo, livre comércio e tal, o epicentro do capitalismo. E aí você tem um efeito contrário que acabou
gerando nos mercados secundários, um efeito que não era esperado, né, de certa forma. É. E acho que isso pegou todo mundo de surpresa, né. Até lá em 2008, né, quando teve pra mim acho que foi a maior crise que eu vivi e vou viver provavelmente pandemia, não tem nada igual. Lá, como você falou, a origem da grande crise financeira mundial de 2008 foi os Estados Unidos, né. Lá que surgiu, lá foi o grande caos. Só que lá que aconteceu, a grana saía do Brasil e ia para os Estados Unidos, a grana saía da Europa e ia para os Estados Unidos. É aquele famoso movimento flight to quality, né, assim, pô, não sei para onde vai o dinheiro, mas lá tá tudo errado, tá quebrando, né, mas não importa, eu vou botar meu dinheiro lá. Diferentemente desse ano, esse ano a gente teve uma valorização do dólar e da bolsa americana lá quando teve as eleições, tiveram as eleições nos Estados Unidos, outubro, novembro, dezembro, e aqui o nosso dólar foi para 6,30. E esse começo de ano, principalmente ali março e abril, quando o Trump chegou, definiu as tarifas, daí foi inverso, né, os recursos começaram a sair dos Estados Unidos e para outros países. E até jogando, assim, água no chope, tem outras bolsas também all time high, não é só nós, né, assim, tem outras bolsas europeias também estão num rally forte. Não, e o pessoal fala: "Ah, Brasil tá super bem e tal", mas você olha a bolsa chilena tá igual, bolsa É, colombiana tá igual, qualquer tem dinheirinho até a bolsa do Peru subindo 15 no ano, então é, é justamente isso, né, bolsa mexicana acho que não pegou tanto movimento, mas ainda também num desempenho bom, e acho que é por isso, né, você tem um rebalanceamento de maneira geral, que o investidor não sabe muito bem o que vai acontecer. Só que aí dentro desse cenário que a gente discute aqui, que é um cenário caótico, a gente sabe tal, poucas pessoas aproveitaram, você tem em paralelo lá o maior investidor de todos os tempos, que inclusive vai se aposentar, né, o Buffett, é, o maior nível de caixa da olha, história, né, é, a Berkshire no maior nível de caixa da história. E aí você fala: "Pô, esse cara deve estar vendo alguma coisa que eu não tô vendo", e eu acho que é um pouco do sentimento que todo mundo ficou, né, é, ali antes acho que na segunda quinzena de março, né, que foi em abril que disparou a bolsa, né. é. Eu acho que o que a gente tá vivendo também, acho que aí ocupa um pouco a geração Z, né, que eu tinha falado, Hum. mas assim, você pegar os múltiplos eu sempre só dar um passo atrás da minha visão de uma forma bem simplista. O que faz uma bolsa subir, principalmente nos Estados Unidos, é a expansão de lucro por ação, né, primeiro ponto, então assim, quanto vai expandir, e aquela famosa re-rate, né, reprecificação do S&P 500. Se a gente olhar para o S&P 500 hoje, que a gente está gravando aqui, ele devolveu um pouco, reduziu um pouco o desconto e já voltou a ficar caro ali, por volta de 22, 23 vezes lucro. Pessoal, o que que é 23 vezes lucro, né, para lembrar a finança? São 23 anos para você ter o retorno do seu capital, né. Você fala: "Pô, Igor, vamos fazer um negócio aqui? Eu te dou você me empresta 1.000.000, eu coloco 1.000.000, né, vamos abrir uma franquia e o retorno é em 23 anos". Você fala assim: "Cara, nem ferrando, né". Eu abro uma loja do McDonald's que é 1/3 disso, né, qualquer franquia. Então é um pouco dessa irracionalidade que as empresas, estão embutindo muito, crescendo muito, mas o mercado eu acho que o recado do Warren Buffett é o seguinte: a gente está chegando num momento, pô, será que, as finanças tradicionais não valem mais para nada, né? Será que a gente vai encontrar ainda empresas negociando a 8 vezes lucro, 10 vezes lucro? E talvez tenha sido um pouco dessa decisão do Warren Buffett. Pô, beleza, tinha a Apple, ganhou dinheiro pra caramba com a Apple, mas, pô, nesse múltiplo é difícil, né, ficar carregando o Apple. Se bem que ele acertou pra caramba na época, agora o Trump tá batendo pra caramba na Apple, né, falou É. se não produzir nos Estados Unidos vai ter mais imposto ainda, né, algo específico. Então é um pouco dessa avaliação, talvez quem tem as finanças tradicionais ali no principal modelo, comece a encontrar algumas ou irracionalidades ou dificuldades realmente em escolher ativos ou tem que vir para o Brasil, aí o Brasil tem ativo barato, né. Mas eu acho que do ponto de vista, talvez, pontual, a gente pode entrar num trend muito bom para Brasil aí por conta, desse cenário político, mas eu acho que o potencial deflacionário que a gera no mercado americano no longo prazo, eu acho que o Brasil demora, você tem um gap até o Brasil começar a absorver isso, né. Enfim, eles estão discutindo lá, assim, novos modelos de inteligência artificial, biotecnologia, É. esse tipo de coisa, e aqui a gente está discutindo a alíquota, tudo bem, eles também estão discutindo imposto, mas a alíquota do IOF que vai ser, não vai ser, você tem uma bagunça generalizada, você vai ter imposto no Pix, se não vai ter, enfim. Então eu acho que a gente é atrasado por natureza e a gente tem os nossos próprios problemas, é verdade, mas eu acho que tem uma janela boa para Brasil, né. Sim, sim, é a visão, acho que é uma soma de fatores, né. Se for pensar assim, o pessoal olha sempre comparativamente com o período ali da Dilma, né. Mas se olhar estruturalmente, até voltando para o nosso assunto do do começo que a gente O desvio e volta, né. É.
Mas falando sobre os balanços corporativos agora dessa primeiro trimestre, é diferente lá de 2014, 15, 16, porque as empresas hoje elas estão saudáveis, né. São raríssimas exceções, empresas que está extremamente alavancada, e às vezes está alavancada talvez isoladamente por conta de um grande projeto, no caso da Klabin, ela está alavancada, mas está colocando máquina, está colocando produção, mas todas elas acho que conseguiram aprender no passado, tanto da pandemia como do passado, no período da Dilma, fala assim: "Pô, eu não consigo ter mais uma alavancagem absurda, eu preciso ter no caixa, eu preciso ter um financiamento de longo prazo", elas estão mais produtivas, elas estão mais rentáveis. Então se a gente fizer uma regrinha, simplesmente uma regrinha de 3, né, comparar com o período pré-pandemia, tem empresa que está muito melhor, né, mais saudável, com mais receita, só que Manda está valendo menos, né. Não tem muito racional. Então, na hora que entra um investidor e fala: "Puta, vou comprar", inclusive até saiu hoje notícia de um fundo que é o do fundo lá controlador querendo fechar a Zamp, né, fechar o capital do Zamp. Então, pô, ele tá vendo assim: "Pô, eu quero ser dono de uma empresa no Brasil. Pô, vou comprar um cara que acabou de montar uma operação ou vou comprar o maior concorrente do McDonald's no Brasil, que já tá pronto, já tá rodando, eu vou chutar os números aqui, tá, mas tá rodando a quase vezes lucro, 5, 8 vezes lucro. É barato, né, para um investidor. Então a gente tá vendo vários fechamentos de capital por conta disso, o cara quer comprar a empresa, quer virar controlador e numa visão de controlador faz total sentido. E a pessoa física, tem que saber surfar dentro dessa qualidade. As empresas hoje, de certa forma, estão bem mais saudáveis do que ciclos anteriores, né. quem eu lembro quem puxou essa provocação quando o ciclo começou, entre aspas, a ficar ruim, né, começou a virar para um ciclo de alta de juros, foi o Braga. Braga no Twitter falava muito disso. Falava: "Ah, vamos começar a fazer contagem, porque os M&As vão começar a acontecer, os valuations Aham. estão baratos e as empresas vão começar a ou se comprar É. ou os controladores fecharem capital". E acho que a gente está no menor nível desde o período, da pandemia, em termos de empresas listadas na bolsa, né, você não tem novos IPOs, Só não tem só novos eventos, fechou, né, só desde fechando. 21. Não, e tem vários exemplos, assim, você tem vai, desde a pandemia tivemos Localize Ou fusão, Bingos, que foi empresa que grande, que acabou se fundindo, vai ter BRF e Marfrig agora, que também é um gigante. Você tem Soma e Arezzo que se juntaram, já tinha tido a Hering, que havia sido comprado, pela Soma, né. Então você tem essas sequências de M&As, fechamentos de capital, que mostram é, que o investidor está disposto a pagar o valuation barato que você falou. Porque a gente fala muito de bolsa, mas no mercado real, no mercado de negociação de empresa, a gente fala muito, eu sou um analista fundamentalista, faço fluxo de caixa descontado, vejo o valor intrínseco da é, empresa e tudo mais, mas a gente sabe que os investidores tomam as decisões reais ali com base no múltiplo, né, no quanto sim, ele vai sim, sim. pagar versus o quanto ele vai reaver o investimento. Quando o cara olha essa barganha que você falou de 4, 5 vezes lucro, o cara fala: "Não, beleza, eu topo tomar esse risco, né". É. Não, são vários casos, dá pra colocar na conta, A fechamento de Brava capital. e É. né, que virou Brava, né, Virou 3R. Brava, fechamento de capital, a gente teve, fusões e a gente teve também, acho que tem que colocar na conta também recompras, né, tem É muita empresa verdade, fazendo tira recompra, muita liquidez do tira free mercado, né. float, É. né. Então a hora que é diferente de sei lá, 20 milhões disponíveis para negociar, passa a ser 18, passa a ser 15, tem muita empresa fazendo recompra. Recompra também é uma sinalização legal que fala: "Pô, eu não tenho muito o que fazer com o caixa aqui, eu vou recomprar minhas próprias ações e gerar valor para o acionista". Mas assim, de uma forma de medir, só para explicar para vocês, que a gente fala muito sobre preço sobre lucro, fala: "Ah, mas todo mundo fala sobre preço sobre lucro, barato e tal". Mas vamos fazer uma conta, depois faço essa conta, né, o Igor também pode depois, nos ajudar. Mas pega assim, por exemplo, Iguatemi, vai, Shopping Iguatemi. Pega e divide o valor de mercado pelo que o pessoal tem de diária, né. Você não vai conseguir chegar, você vai chegar num valor de mercado, né, pelo metro quadrado muito mais baixo do que é a própria região. Se você for lá comprar, Se né. você for comprar o mesmo prédio. Uma conta que eu fiz recentemente, que inclusive está para sair acho que uma atualização, é da SLC. A SLC fala assim: "Puta, vamos esquecer que ela é uma empresa agrícola, vamos pensar que é uma empresa que só compra e vende terra", né, é o famoso NAV lá, um valor líquido dos ativos, e paga todas as dívidas, né. E essa conta é da própria SLC, dá quase R$ 30, né. Então assim, você começa a fazer essas contas de valor de reposição, você: "Caramba, não é possível, a bolsa não poderia estar com esse tamanho desse desconto". Não estou falando nem preço sobre lucro, estou falando de ativo mesmo, assim, pô, eu quero montar essa empresa de novo, né. E são vários casos. E isso acontece por quê? É bom explicar para o pessoal, porque você tem um mercado de
baixa, né, entre aspas, o mercado a gente tá na all time high, difícil falar o mercado de baixa, né, mas a gente tem um mercado de baixa do ponto de vista de fluxo, a gente não tem Sim, sim. tanto o fluxo comprador, e o comprador é o estrangeiro que olha muito para as maiores empresas, mais líquidas em termos de capitalização, então o que tá na região periférica acaba ficando esquecido mesmo, né. Sim, sim. É, É. só É, queria é colocar o isso claro. o e assim, queira ou não, pessoal, voltando lá para a questão do fluxo, vamos pegar aqui para mim, acho que um dos grandes players do mercado no Brasil são as fundações, fundo de pensão. E fundo de pensão está vendendo por conta da NTN-B, né, então ele olha lá, tem uma meta, tá, vamos colocar que a meta dele é IPCA mais 5. Só que se ele tem uma NTN-B que paga mais 7, mais Não 7,5, precisa tomar risco em ele mais não nada. precisa nem trabalhar, né. Então ele continua fazendo esse movimento que bate a meta dele. "Ah, mas ele poderia estar ganhando 50%." Ele não quer ganhar 50%, ele quer bater a meta dele, né. Então esse movimento continua, continua. Aí que acho que entra 2026 pode ser um divisor de água, aí a bolsa subir 2, 3, 4 vezes num longo prazo, mas o do 2026 vai ser determinante, porque imagina o seguinte, tem uma mudança política e essa curva, ela fecha para um IPCA mais 6, por exemplo, ou mais 5,50. Que é um cenário estressado É. ainda, né, que não é esse cenário normal do Brasil, né. É. Eh, pessoal, essa fundação, pô, se o estrangeiro comprar, as pessoas físicas comprarem e a fundação começar a comprar, aí ferrou, aí não tem papel, aí a bolsa multiplica por 2, 3, 4. Aí você fala assim: "Pô, mas aí vai ser como ser multiplicado, tradeado a, sei lá, 12 vezes lucro." Pô, mas 12 vezes lucro, como o S&P tradeando a 22, dá pra gente tradear. Dá pra tradear um Itaúzão a 2,3 book, né, um cara que me entrega 23% de ROI. Então vai ser um pouco dessa conta, né, eles falam assim: "Não, mas tem upside?" "Não, tem mais upside, vamos revisar para cima, tal." Então 2026, pode ser determinante, acho que talvez para um ciclo de bull market gigantesco para o Brasil, mas aí entra eleições, entra essa possível mudança política. E agora vamos deixar de lado o cenário político, vamos falar de micro. Senão A gente ia falar a gente fica maluco aqui, a é, gente vai para um lado, volta para o outro, porque tudo pode acontecer, realmente o cenário é bem binário, na minha opinião. isso. A gente tem um cenário aí que ele se desenha tanto lá fora quanto aqui no Brasil, para os 2 lados.